nome é Gustavo Lopes, fui orientado pelo professor Dr. Bernardo Petris e meu projeto se intitula A Influência Modulatória da Intervenção Dietética na Microbiota Intestinal em Diferentes Fases da Vida, uma revisão sistemática. Bom, o padrão alimentar é considerado o principal fator externo capaz de alterar e determinar a composição e diversidade da microbiota intestinal, uma das alterações fisiológicas que acontecem naturalmente no decorrer das fases da vida. Devido à vasta diversidade da microbiota intestinal, caracterizá-la é um processo desafiador. Contudo, sabe-se que existem alguns filos que estão associados com alterações metabólicas, endócrinas, imunológicas e neuronais dos seus hospedeiros. E, sendo assim, é imprescindível verificar as evidências dos trabalhos existentes na literatura que abordam essas alterações e, principalmente, aqueles que destacam o papel da intervenção dietética na modificação da microbiota intestinal, a fim de desenvolver medidas terapêuticas mais adequadas e aprimorar a saúde dos indivíduos. Desse modo, o objetivo do presente estudo é realizar uma revisão sistemática dos efeitos da intervenção dietética no perfil da microbiota intestinal ao longo da vida. Para isso, a presente revisão foi realizada seguindo os itens do Prisma Checklist. Os critérios de elegibilidade dos artigos foram definidos segundo o princípio PICOS. Também foram definidos termos de pesquisas para serem utilizados nas bases de dados. A avaliação da qualidade da evidência foi realizada utilizando a escala modificada de Dawson-Black, que dá uma pontuação de 0 a 27 aos artigos e, de acordo com essa pontuação, eles são classificados. A evidência é classificada em regular, ruim, boa ou excelente. Também foi utilizado o critério do Oxford Center for Evidence-Based Medicine para determinar o nível apropriado da evidência e o grau de categoria de recomendação dos artigos completos incluídos na revisão sistemática. No total, foram selecionados 1.237 estudos, dos quais, após a análise com os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados apenas 40. A avaliação de qualidade do Dawson-Black mostrou que 21 dos 40 artigos obtiveram pontuação regular, 15 obtiveram pontuação ruim e apenas 4 obtiveram pontuação boa. Um dos artigos obteve a pontuação excelente. E a respeito dos níveis da evidência do Oxford, nenhum dos artigos selecionados recebeu a classificação nível A de evidência, que seria a mais alta. Porém, todos os artigos obtiveram o nível de evidência B, 21 deles com classificação B1, 15 com classificação B2 e 4 artigos com classificação B3. De acordo com os dados coletados, a composição da microbiota intestinal pode ser alterada em diferentes períodos da vida, independente de fatores externos, de estímulos externos. E aí, nesse sentido, o papel da intervenção alimentar será brevemente discutido separadamente em cada período da vida. Nos bebês, segundo os dados coletados, acredita-se que a formação da microbiota intestinal no início da vida é essencial para a saúde do hospedeiro, e a intervenção dietética pode sim influenciar na composição da microbiota intestinal desses neonatos. Já nos adultos, os achados demonstram que a suplementação alimentar altera a composição da microbiota intestinal em adultos saudáveis e em algumas condições patológicas. No entanto, são necessários mais ensaios clínicos randomizados para que chegue a conclusões mais significativas em face das condições patológicas. Em idosos, os estudos apontam que o declínio fisiológico característico do processo do envelhecimento pode ser atenuado em alguns aspectos por meio da intervenção dietética, com potencial modulação da microbiota intestinal desses indivíduos. No entanto, mais estudos clínicos são necessários para poder identificar o grau de impacto dessas intervenções na microbiota desses indivíduos. Concluindo, nosso estudo demonstrou uma associação significativa entre a intervenção dietética e as alterações da microbiota intestinal em diferentes períodos da vida. Só que em nenhum dos estudos a intervenção dietética foi aplicada em todas as fases da vida. Considerando os estudos elegíveis, nossa revisão mostrou que a suplementação com prebióticos pode alterar o microbioma intestinal de recém-nascidos, crianças e adultos. Embora alguns estudos também revelem a eficácia da suplementação com probióticos em adultos saudáveis e não saudáveis e em mães e seus bebês, não há ensaios apresentando a eficácia semelhante em infantes e idosos. E apesar de sua evidente influência na saúde humana, os diferentes tipos de intervenção alimentar e seus impactos na microbiota intestinal precisam ser mais investigados, considerando as diferentes etapas da vida humana. Obrigado.